E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o resultado do Banco do Brasil, que entregou um ótimo resultado, superando as expectativas do mercado, dos analistas, e trouxe um resultado pálio com o Banco Itaú, que é o nosso principal banco privado do setor. Isso fez com que as ações performassem bem, trazendo uma grande valorização de cota. A gente tem vídeos aqui sobre o Banco do Brasil na casa ali de 32, 33 e as ações atualmente estão em 44. E daí o pessoal fica naquela, será que agora já entregou tudo que tinha de valorização? Será que ainda pode entregar? Ou será que agora já é um momento mais arriscado? Então a gente vai trocar essa ideia, eu vou dar minha opinião sobre essa questão de risco do momento e sobre os indicadores do banco. Bora lá! E lembrando que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Bom, estamos aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. Antes da gente começar, Banco do Brasil é uma ação que muita gente já vem falando há um ano e meio, de que estava num preço descontado, com indicadores atrativos, e daí agora parece que a ação deu uma destravada, beleza? Então, para quem não conhece, o ticker BBAS3, mínimas de 26,78, máximas de 44,10, que é o preço atual. Esse dividend yield aqui, acredito que ele não está ainda composto, ele deve estar pegando um pouco do dividend yield de 2021, mas ainda não está composto por esse dividendo aqui de 2022, que quem comprar as ações até dia 22/8 teria o recebimento desses dividendos no dia 31/8 aqui nessa casa de 70 centavos. Então, muitas pessoas estão adquirindo essas cotas tanto para ter esse benefício de receber esse dividendo, quanto por conta da alta performance que o banco acabou entregando, superando expectativas de mercado e trazendo um resultado compatível com o principal banco privado do nosso país, o Banco Itaú. Antes da gente ir pro vídeo, eu queria trocar uma ideia aqui com vocês. A gente consegue, aconteceu recentemente com Petrobras, aconteceu com BB Seguridade, está acontecendo com o Banco do Brasil, que é o seguinte: o investidor, em vez dele estar entendendo o perfil dele de investidor, entendendo as empresas que ele quer investir e acompanhando os resultados e os indicadores, ele geralmente está se guiando por manada, ele está se guiando por resultados atrativos, dividendos atrativos, e ele fica emocionalmente empolgado e geralmente ele começa a querer saber mais sobre essas empresas, mas não necessariamente nos melhores momentos. A gente consegue ver aqui, ó, que desde 2020 as ações do Banco do Brasil, elas vêm sendo trabalhadas nessa casa de 27, 30 reais. E que atualmente que elas começaram a atingir esses patamares maiores, ó. Até aqui, mais ou menos, em julho, a gente estava na casa de 33. E daí, ao longo do mês, com base nos resultados, a gente teve uma extrema valorização para 44,10. Aonde que eu tô querendo chegar? Não tô dizendo que 44 tá caro ou está barato. Eu tô dizendo que quando você faz o dever de casa, acompanha a empresa que você quer investir, acompanha os indicadores, você percebe esses momentos aqui e interpreta eles como possíveis oportunidades com base nos indicadores que você tá vendo que são positivos e atrativos, e você interpreta esses momentos de 27, 30 reais como oportunidades de risco-retorno, onde você teria um risco reduzido com uma possibilidade de ganho maior na valorização de cota e no dividend yield. Pessoas que estão entrando agora em 40, 44, elas perderam um pouco dessa relação risco-retorno, porque elas aumentaram esse espaço de risco, porque se as ações ficaram praticamente 2 anos nessa casa de 27, 30, 32, não é que elas vão retornar, mas também não é que não vão, entende? Nós poderíamos ter certas desvalorizações, principalmente agora em períodos de eleições, onde os candidatos começam a ter essas rixas políticas e o Banco do Brasil é um banco estatal, poderia ser impactado por falas, por expectativas e tudo mais. Então, pessoas que fazem um investimento agora em 44 estariam assumindo muito mais risco e com uma possibilidade de retorno reduzida do que no passado. Então, a ideia aqui é que você pare de se guiar por notícias, por resultados, por dividendos e seguir por entender as empresas que você quer investir e acompanhá-las, porque daí você vai pegar ótimos momentos para efetuar ótimos aportes com relação ao risco-retorno atrativa. E daí quando esses momentos de cenário vierem, como veio na Petrobras, como veio no BB Seguridade, como veio aqui no Banco do Brasil e como vão vir em diversas outras empresas, você vai conseguir ter uma valorização de cota atrativa, aumentar a sua margem de segurança, porque quem comprou aqui em valores inferiores tem espaço de desvalorização para ocorrer e um dividend yield muito atrativo. Quando a gente desce aqui na questão de indicadores, o Banco do Brasil, mesmo nesses patamares, ele não tem indicadores ruins. Ele perde um pouco do deságio frente ao preço-valor patrimonial, mas ainda assim
é trabalhado num preço-valor patrimonial reduzido, e quando a gente olha a média dos resultados ao longo dos anos, a gente consegue ver que ele já trabalhou na casa de acima de 1. Então, assim, poderíamos interpretar sim que ele estivesse ainda num preço interessante. Quando a gente vê a parte de preço-lucro, ainda num preço lucrativo de 5 anos, ou se fossem distribuídos 100% desses lucros ao acionista, você teria o seu dinheiro sendo recuperado em 5 anos. E quando a gente olha nessa métrica de tempo também, a gente consegue ver que ele já foi trabalhado em preços lucros muito maiores. A questão de dividend yield, a gente não precisa nem comentar, por mais que aqui ainda está com uma quantidade de dividend yield de 2021 e ainda não foi alocado de 2022, mas a gente ainda conseguiria imaginar que na casa de 7% para cima ainda seria um dividend bem atrativo para o Banco do Brasil. E na parte de payout, não necessariamente a gente poderia esperar aumentos, porque a gente consegue ver que a média do banco é nessa casa aqui de 30, 40. Ou seja, poderia ter aumentos de payout? Poderia, conforme sobrasse caixa e tudo mais. Poderia ter aumentos de payout, o que traria uma distribuição maior e seu dividend yield iria aumentar. Mas, olhando pelo histórico aqui da média, a gente iria ficar nessa casa de 30%, no máximo 40%. Aí agora, para a gente concluir, eu disse que eu ia dar a minha opinião sobre o momento e a minha opinião sobre os indicadores do banco. Não tem como a gente falar que o banco tem métricas ruins. Os indicadores são atrativos, ele tem um dividend yield muito interessante, um preço-valor patrimonial com deságio, um preço-lucro reduzido, que 5 anos ainda seria um espaço de tempo bem pequeno para você recompor esse patrimônio, né? Por mais que ele não fosse distribuído, o banco está gerando uma lucratividade que em 5 anos ele geraria o valor de mercado dele. Ou seja, é muito interessante para uma métrica de 5 anos. Ou seja, com base nos indicadores, ele aparenta ser um banco que ainda estaria sendo trabalhado com métricas atrativas, que seria um investimento ainda favorável para o momento. Mas a gente tem que sempre lembrar, agora fazendo um vínculo com a questão do time. Eu, atualmente, a R$44, eu não investiria no Banco do Brasil. Não é porque eu acho que ele é ruim, como eu acabei de falar, métricas extremamente interessantes, mas o momento talvez não tão favorável, porque na minha opinião, a relação risco-retorno, ela já foi encurtada, você já tem menos probabilidade de ganhos e uma maior probabilidade de risco, principalmente agora que vamos entrar em períodos de eleições. A gente não sabe o que pode acontecer, infelizmente é um banco estatal e esses ruídos políticos podem gerar conturbações na valorização ou desvalorização das cotas. Então a 44... eu, Diego, não entraria por conta dessa relação risco-retorno já ter sido um pouco mais achatada, não ter tanto espaço para retornos e ter maior espaço para risco. Mas eu entendo que existem pessoas que querem investir, querem montar posições, porque por conta dos indicadores que são atrativos e podem sim, ao longo do tempo, ter uma crescente e melhorar mais ainda. Mas eu, a 44, não investiria porque eu acredito que teria muito mais possibilidades de risco do que de retorno. Nessas métricas de preço, talvez eu procuraria outras oportunidades mais interessantes em relação de risco-retorno. Mas é claro que eu posso estar totalmente equivocado. Pode estar sendo ainda um ótimo momento de compra, mas nesse momento eu, Diego, não aumento minhas posições para manter essa relação de risco-retorno interessante. Você, o que você acha? Você acha que nesses preços o Banco do Brasil ainda está extremamente de graça? Ou é bom pisar um pouquinho no freio, tomar um pouquinho de cuidado, sentir como que vai responder melhor as valorizações ou desvalorizações nesse período de eleições? Diz aqui no comentário sua opinião aí, compartilha com a gente. Nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, é apenas a minha opinião. Você que tem que ver se faz sentido e estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Se você curtiu, dá o like, se inscreve no canal e valeu!